E aí, gente, tudo bem? Já faz um tempo que eu não apareço aqui e a gente acabou não nos comunicando mais, apesar que não sei se tinha muita gente aqui que eu me comunicava, né? Mas eu tô aqui gravando um novo vídeo, estou um pouco mais tranquilo de gravar um vídeo aqui pro canal. É novo pra mim poder tá falando, né, sobre algumas coisas. A gente já conversou sobre várias coisas aqui no canal, refletindo sobre várias situações da vida e tudo mais, né? Eu estive pensando, né, sobre esses dias lendo um livro sobre hábitos. O quão difícil é a gente se manter firme fazendo algumas coisas. Eu não sei o quão difícil é para você poder fazer algumas coisas do seu dia a dia, né? Como praticar exercício físico, estudar, leitura, arrumação da casa, enfim, eu não sei. Mas esse canal aqui eu trago muitas reflexões, né? Reflexões sobre a vida, sobre tudo que eu passo, tudo que eu vivo, né? E pensar sobre essas coisas que a gente precisa fazer, né? Essas coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa executar. Às vezes é muito difícil, né? Quando a gente tem essa dificuldade de se manter firme, de se manter constante. E muita coisa que eu já conversei com vocês aqui é sobre persistência, sobre constância, sobre tudo isso que envolve, né, a vida e tudo mais. Eu lembro que há um tempo atrás eu conversava aqui com vocês sobre várias situações de retorno financeiro e tudo mais, e percebi que essas coisas são tão pequenas, né, comparado com a beleza da vida. A gente precisa valorizar, né, muito a vida que a gente vive hoje, as pessoas com quem a gente tem hoje. Óbvio que existem situações e situações na nossa caminhada, na nossa vida, mas pensar que tudo que a gente passa tem um motivo, tudo que a gente passa tem uma finalidade, e se não tiver uma finalidade, né, vai servir de aprendizado, né? Eu já vi uma frase uma vez, né, que eu nunca perco, sempre aprendo. Então pensar sobre isso é muito importante, principalmente porque hoje existem muitas promessas, né, na internet. A gente já conversou aqui sobre algumas mentiras que muita gente na internet coloca, né? Mentira de apostas, mentira de dinheiro fácil, mentira de sair das dívidas, de renda extra, e tudo isso é muito importante a gente pensar sobre essas coisas. Por que é muito importante a gente pensar sobre essas coisas? Porque essas coisas, elas mostram uma necessidade dentro de nós de uma outra coisa, né? Você tem essa busca de ganhar dinheiro fácil e tudo mais, porque a gente quer se sentir seguro, a gente quer melhorar de vida, a gente quer fazer algumas coisas, e pensar sobre isso é importante. É importante. Você pode pensar sim sobre mudar de vida, você pode sim pensar sobre fazer uma renda extra, mas assim, tudo existe um equilíbrio, né? Tudo existe um equilíbrio. E a gente precisa ter esse equilíbrio, porque a vida, ela precisa de equilíbrio, né? A gente não pode ser pessoas desreguladas, pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que não sabem o que estão fazendo, pessoas que não pensam no que estão fazendo. Qual foi a última vez que você pensou, né? Eu tenho um negócio que eu tenho tentado desenvolver, e é bem difícil você permanecer em um negócio quando não traz resultado. Principalmente porque parece que hoje tudo é baseado em resultado, né? Tudo é resultado, tudo é resultado, tudo só é bom se dar dinheiro e tudo mais. E isso aqui, cara, esse celular, né? Isso aqui, ele faz com que você acredite que tudo é real, que tudo é verdade. E a gente já conversou sobre isso aqui. Nem tudo que te contam na internet é verdade. Mas
talvez você não esteja preparado para essa verdade. Talvez você não esteja preparado para ouvir sobre isso, ouvir sobre essas situações, mas, sério, a vida daquela pessoa que está na internet pode parecer a melhor, mas talvez não seja. A vida da pessoa que está fazendo alguma coisa ali pode ser verdade, mas talvez não seja. Então é muito importante a gente ter essa clareza de mente, sabe? A gente olhar para as situações. Tem um rapaz que eu escuto no YouTube que se chama Ed Everson. Ele é um rapaz, um senhor já, né? De idade, comparado comigo, para mim ele já é um senhor, então eu já tenho respeito por ele. Que ele posta vídeos assim da vida dele, né? E ele é um cara tão centrado, tão equilibrado, e ele fala justamente sobre perceber essas situações, perceber a vida, perceber tudo que está ao seu redor. E eu confesso para vocês que por muito tempo eu já fiquei nessa, né, de não acreditar em muita coisa, não pensar em muita coisa. E é importante a gente pensar nas coisas, é importante a gente valorizar as coisas, pensar sobre a nossa situação atual, porque às vezes o que você está vivendo hoje, às vezes o que eu estou vivendo hoje é uma consequência daquilo que eu plantei no passado, né? Eu lembro que há uns anos atrás eu falei sobre metas, né? É, acho que foi em 2024 que eu postei aqui no canal. E recentemente, no início de 2024, eu escrevi uma lista de metas com a minha esposa. E aí a gente sentou junto e começou a escrever algumas coisas. E incrivelmente, recentemente, eu peguei essa lista, não sabia que eu tinha mais ela, e fui ler ela novamente. E assim, mais de 50% é, do que eu tinha escrito com ela, a gente tinha realizado, sabe? E isso não é sobre coisas financeiras ou algo do tipo, mas coisas simples que a gente foi querendo fazer, tentando fazer, e a gente conseguiu, sabe? Olhar isso e perceber o que eu estou vivendo hoje, cara, eu desejei isso de alguma forma lá atrás, sabe? Então a gente precisa ter essa clareza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente pensa, porque tudo isso é importante, né? A gente vai caminhando ali, a gente vai cultivando um hábito, a gente vai cultivando um estilo de vida que provavelmente vai culminar em alguma coisa lá na frente, quer você acredite ou não, mas isso vai acontecer. Então, assim, pensar sobre a vida, pensar sobre as nossas tarefas, tudo que a gente precisa fazer, é muito importante para os dias atuais, porque muitas pessoas elas acreditam que elas são alguma coisa porque outras pessoas dizem que elas são. E não é assim. Não é porque alguém diz que você é alguma coisa que você é alguma coisa. E isso é totalmente errado. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente pensar é justamente isso. Pensar para além disso, pensar para além dessas questões financeiras, pensar para além quem eu sou. Quem eu sou em todo esse processo. Né? Apesar dessas coisas que estão acontecendo. É importante pensar nisso, porque isso vai mudar a forma como você olha para alguma situação, isso vai mudar a forma como você lida com a situação. E isso vai fazer com que você tome atitudes para essa situação que você está passando, ou que você quer, né, chegar. Então a internet, hoje, ela dita muito, muito quem você é, quem você pensa, quem você deve ser. Não acredite nisso. Não acredite nisso porque se a gente for parar para pensar, a internet está moldando um tipo de pessoa ali. Né? Ou aquele influencer, aquela pessoa, ela está mostrando um tipo de gente, um tipo de pessoa que talvez você não chegue, não alcance. Né? Talvez você chegue a longo prazo, mas agora não. Então reconhecer onde você está é importante. Reconhecer o que você tem feito, a sua realidade, a sua rotina. A minha rotina é totalmente diferente de algumas pessoas. E às vezes é difícil. Né? Eu estou no estágio lá da faculdade, por exemplo. E estou nesse processo, não estou trabalhando na minha área. Né? Ali trabalho com edição de vídeo. E às vezes é desafiador, porque você quer ter uma melhora, mas você tem que viver alguns processos. Aí alguém fala, mas é porque você não está tentando, porque você não está isso, porque você não tem aquilo. E às vezes a gente só precisa esperar. Às vezes a gente só precisa viver uma fase de cada vez. A gente só precisa viver um período, um tempo, uma fase, né, de cada vez. Então, espero que você tenha um bom dia
Que Deus abençoe o seu dia e que a gente fique com essa reflexão, né, sobre a vida, sobre persistir na vida, sobre reconhecer onde nós estamos, reconhecer os nossos hábitos e poder ter uma possibilidade de melhora, tá bom? Até mais.